Oi gente, eu sou a Paty e hoje vou falar sobre o quarto livro das Crônicas de Gelo e Fogo, que é O Festim dos Corvos. No mês de junho eu tinha lido esse livro pela metade e eu fiz um vídeo falando dessa leitura da primeira parte. Se você ainda não assistiu o vídeo, ele tá aqui nos cards para você conferir. Esse mês, então, eu li a outra metade do livro. Eu comecei no capítulo da Cersei, na página 278. E agora eu vou falar para vocês como que foi a minha leitura, como sempre, destacando as partes que eu achei mais interessantes de cada personagem. Vou avisar que o vídeo contém spoilers para quem não leu o livro ainda. Então, se você ainda está lendo os outros livros ou começando agora a ler as Crônicas de Gelo e Fogo, vou deixar a playlist com todos os meus vídeos aqui nos cards para vocês assistirem. Nessa segunda metade do livro, o núcleo de Dorne, das Ilhas de Ferro e também a história da Sansa e da Arya tiveram apenas um capítulo cada, então esses capítulos praticamente finalizaram a história deles no livro. Nas Ilhas de Ferro, somente o Victorion ficou lá seguindo as ordens do irmão, mas ele sente um ódio tão grande pelo irmão e isso vai aumentando conforme os acontecimentos ali do capítulo. E o capítulo termina com o Euron pedindo para o Victorion ir encontrar a Daenerys e entregar a sua proposta de casamento para a rainha. O Victorion concorda, mas como ele sente esse ódio pelo irmão, ele planeja conquistar a rainha para ele mesmo. Então vemos aí mais uma rixa entre irmãos que eu estou bastante curiosa para saber no que vai dar. Em Dorne, o príncipe Doran, após descobrir ali todo o plano da filha, ele trancafia ela no alto de uma torre. E depois dela fazer uma greve de fome, é que eles se encontram e conversam e o Doran conta para Arianne o grande plano de vingança que ele tem contra os Lannisters. E é aí que ele mostra que ele não é nem um fraco como a filha pensava, ele tinha esse plano há muito tempo. Para vocês terem ideia, ele queria casar a Arianne com Viserys, então olha quanto tempo esse esquema tá acontecendo. E como não deu certo, o Viserys morreu, agora eles estão tentando casar o Quentyn com a Daenerys. Apesar de eu achar que esse plano não vai dar muito certo, convenhamos que ele foi bem estratégico. E eu gostei bastante do fato dessa vingança estar sendo elaborada há muito tempo, antes mesmo do Víbora morrer. Sansa ainda está fingindo ser a bastarda do Mindinho e ela acaba descobrindo um novo plano dele, que seria casar ela em breve com um cara que parece ser o último herdeiro da Casa Arryn caso o Robb morresse. Então já podemos prever aí um plano de morte para o pequeno Robb. O que vocês acham? A Sansa casando com esse cara, além de herdar o vale, ela também poderia revelar a sua identidade e reivindicar o Winterfell de volta. Esse é um outro plano bem estratégico que pode dar certo porque o Mindinho é uma pessoa muito bem sucedida nos planos dele, então vamos ver no que vai dar. A Arya, como parte do treinamento dela, vai para a cidade disfarçada de menina de rua que vende mexilhões. A missão dela seria escutar tudo ao redor e depois relatar o que ela ouviu para o homem bondoso. Entretanto, ela acaba matando um desertor da Patrulha da Noite que estava com o Sam e eu achei esse encontro de personagens muito legal. Mas como isso não fazia parte da sua missão, ela recebeu como castigo, digamos assim, um negócio lá para ela tomar e no outro dia ela amanheceu cega. Isso foi legal para nos mostrar que ela ainda não deixou de ser a Arya Stark e que ela pode estar bem longe ainda de se tornar ninguém, então temos muito treinamento ainda pela frente. O Sam teve várias aventuras antes de chegar na Cidadela. Uma delas foi encontrar a Arya, que eu achei muito legal porque foi mais um Stark que cruzou o caminho dele. Ele também espancou uma pessoa, coisa que a gente não imagina vir do Sam. Mestre Aemon morreu, tadinho, e eu achei essa parte muito triste. E o Sam, é claro, quebrou o seu juramento como patrulheiro da noite e tomou a Goiva como sua amante. Quando Sam, enfim, chega na Cidadela, ele encontra um mestre que revela para ele várias coisas que se conectam com aquela história misteriosa do prólogo do livro. Algumas dessas revelações incluem o fato de a existência de dragões não serem novidade por ali, inclusive esse mestre está indo para a Baía dos Escravos encontrar os dragões e a mãe deles. Outra coisa legal também é que a Cidadela possui algumas velas antigas valerianas de obsidiana
que parece que são capazes de mostrar as coisas que estão acontecendo de longe. Então toda essa história envolvendo a cidadela me deixou bastante interessada, pelo jeito ela vai envolver alguns elementos de fantasia e magia na história. E eu fiquei muito curiosa em relação ao destino do Sam, porque agora ele ficou lá estudando e todo o conteúdo que ele vai aprender lá vai ser muito importante para a história. A Brienne teve bastante capítulos, mas a maioria deles eu achei bem cansativo de ler. Brienne, no caminho que a Arya seguiu, se depara com a Irmandade Sem Bandeiras, e prisioneira deles ela acaba encontrando a Senhora Coração de Pedra, antes conhecida como Catelyn Stark. A Senhora Coração de Pedra julga a Brienne como traidora, pois agora ela tá amiguinha do Jaime. E é aí que você enxerga a diferença de Catelyn Stark para a Senhora Coração de Pedra, porque a Brienne conta toda a história de que o Jaime salvou ela 2 vezes, que ele até perdeu a mão por ela, e que quando chegaram em Porto Real foi ele que mandou ela ir atrás das filhas da Catelyn. Mas a Senhora Coração de Pedra não se comoveu nem um pouco com essa história e fez a Brienne escolher entre matar o Jaime ou morrer enforcada. E daí o capítulo acaba numa angústia que o Podrick e a Brienne estão lá morrendo enforcados e ela grita uma palavra e acaba o capítulo. Não fala que palavra que ela gritou, mas eu acredito que seja alguma coisa que ajuda eles a se safarem disso. Então o capítulo acaba com esse mistério, se eles vão morrer ou não. E sério, gente, eu fiquei bastante preocupada. O Jaime, eu acho que eu não gostei muito dele nesse livro. Ele foi mandado pela Cersei para Corre Rio para resolver os problemas que estavam acontecendo lá. Pelo caminho, ele teve alguns treinamentos com a mão esquerda e também encontrou seu primo Lancel, que revelou ter dormido com a Cersei. Eu achei que nesse livro o relacionamento, o amor intenso que o Jaime sente pela Cersei ficou bastante abalado. E até quando ele recebe uma carta da Cersei pedindo ajuda, ele nem lê a carta e manda queimar ela. Dá pra ver que ele tá bem chateado. A parte da negociação em Corre Rio eu achei meio chatinha no livro, não consegui aproveitar bastante essa parte, mas eu estou gostando desse fato do Jaime estar finalmente abrindo os olhos para quem a Cersei realmente é. E desde o começo do livro ele já anda desconfiado, muito diferente da série de TV, que ele ficou nessa última temporada sendo o capacho da Cersei. E eu deixei a melhor parte pro final, que é a Cersei, protagonista e melhor personagem desse livro, na minha opinião. Eu simplesmente amei ver as coisas pela cabecinha maluca dela. A paranoica dela já começou quando ela mandou o Jaime lá pra Corre Rio, meio pensando que ele estando longe ela podia fazer as suas tramas ali bem tranquila. Primeiramente, ela enfezou com os Tyrell, principalmente com a esposa do seu filho, a Margaery. Ela ficava o tempo todo elaborando alguma coisa para desmascarar a Margaery, tentando descobrir os segredos dela ou tramando alguma coisa para que ela traísse o Tommen. E ela descobre que a Margaery não é nenhuma santinha como ela pensava e que ela dorme sim com vários guardas e outras pessoas. Outra coisa bem maluca que ela fez foi permitir que um ex-mestre chamado Qyburn realizasse experimentos estranhos em seres humanos e também fizesse torturas. Além disso, ela começou a beber muito, uma maluca bêbada agora. E ela ficou cada vez mais atormentada com aquela antiga profecia. Eu achei muito legal quando foi detalhado a história dessa profecia. Deu para entender um pouco por que ela age desse jeito. A profecia está quase se concretizando e ela está fazendo de tudo para impedir que isso aconteça. Então ela ainda está atrás de matar o Tyrion e o resultado é que muitos anões estão sendo mortos ali na cidade. O ponto-chave da história é quando a Cersei permite que o novo Alto Septão ressuscite a Fé Militante. E mesmo sabendo que a Fé Militante não tem um histórico muito bom lá no reinado dos Targaryen, ela ainda aceita essa negociação. Então terminamos o livro vendo os planos dela irem por água abaixo. Apesar da Fé Militante prender a Margaery por traição e adultério, eles também acabam prendendo a Cersei. O Alto Septão torturou um guarda que dormia com a Cersei e ele acabou revelando vários segredos dela e ela foi presa então por vários crimes. Agora ela tá aguardando julgamento e ela quer um julgamento por combate, então ela manda uma carta pro Jaime vir lutar por ela, pois ele seria ali a última e melhor opção que ela tem,
mas como eu falei anteriormente, ele queimou essa carta. Gente, ela tá muito maluca nesse livro e eu adorei ver as coisas acontecendo pelo ponto de vista dela. Você consegue ver tudo que ela tá tramando ali pela cabeça dela e eu achei muito divertido ler os capítulos da Cersei. Você meio que consegue entender as atitudes dela, porque o que ela simplesmente faz é eliminar os seus inimigos e manter a sua posição ali no poder ao lado do filho. No geral, eu achei que o livro terminou com vários ganchos para a continuação da história desses personagens e a maioria deles terminaram numa situação bem complicada, então eu acho que o livro engajou mais ali nas últimas páginas do que no restante do livro. Volto a falar que esse livro destaca muito o empoderamento feminino das personagens e isso foi uma das coisas que eu mais gostei no livro. Apesar desse livro ser mais lento e com poucos acontecimentos chocantes comparado aos outros livros, eu não entendo por que muita gente não gosta desse livro. Pois se você chegou até aqui, é muito difícil você não se apaixonar pela história. Então é isso, gente. Eu já li a primeira metade do 5º livro, que é A Dança dos Dragões. Então se você ainda não viu esse vídeo, ele tá aqui nos cards para você conferir também. O próximo vídeo então será a finalização do 5º livro da série, então se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Se você quer comprar os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, aproveite e compre pelos meus links que eu vou deixar na caixa de descrição, que você acaba ajudando muito o canal. Não se esqueçam de curtir o vídeo e comente aqui embaixo se você concorda com tudo que eu falei ou não. E até o próximo vídeo. Tchau!